Bem-vindos ao canal Desenhos e Garatujas. Meu nome é Sônia Pimentel e eu falo da cidade de Florestal. Hoje nós vamos falar do tema que foi motivo para as aulas anteriores. Atualmente eu fui tentar definir polígonos estrelados e eu acabei encontrando dois nomes, né? O polígono ele pode ser estrelado e ele pode ser um polígono regular. O que é um polígono regular? Então vamos lá. Eu vou trabalhar sempre com 6, né? Porque 6 é o desenho mais fácil que eu consigo fazer com o compasso. Então vamos lá. Eu escolho um ponto em qualquer parte, né, desse espaço. Vamos lembrar, ó, espaço, eu tenho um perímetro. Deixa eu ver se não, ele nem estava saindo. Eu tenho um perímetro. Se caso vocês não tenham visto eu escrever, estrelado e regular. Eu tenho um perímetro, que são essas 4 segmentos de reta que vão me dar esse quadrado. Então aqui dentro eu tenho o espaço, é o espaço onde eu vou trabalhar. Essa linha aqui, ela pode se chamar de perímetro, de limite e um monte de outros nomes. Assim como na circunferência, a linha que faz esse limite é circunferência e aqui dentro é o espaço. Então vamos escolher aqui aleatoriamente um ponto para iniciar o nosso desenho. E ponto, né? Ponto ele pode ser em qualquer parte deste espaço. Então, vamos fazer então uma circunferência, lembrando que se segura o compasso aqui, né? E eu vou escolher aleatoriamente, eu vou escolher agora aqui, olha só, que interessante. E aí eu vou fazer essas marcações. Então, eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, o ponto F. Então, vamos fazer esses. Uma outra coisa interessante, tá, gente? Que é bom lembrar. Eu estou fazendo uma representação de uma circunferência. O nome que nós damos é representação. É uma circunferência? Sim, mas é uma representação, porque essa circunferência ela pode ser de diversos, né, diâmetros. Então ela pode ser aqui, sabe? Ela pode ser até fora. Então eu tenho aqui uma representação de uma circunferência. O que seria um polígono regular? Eu vou pegar estes pontos e vou unir, por exemplo, o ponto A ao ponto B, o ponto B ao ponto C, sem saltar, sem nada, o ponto C ao ponto D, o ponto D ao ponto E, o ponto E ao ponto F e o ponto F ao ponto A. Pronto. Então, essa figura que eu desenhei aqui, ó, que é um hexágono, então ela é a nossa figura, certo? Ela vai ter 6 lados, 6 ângulos, olha só que bacana. Então, ela é uma figura regular, ela não pula, ela segue, é do ponto A ao B, ao C, ao D, ao E, ao F, certo? Bem, agora como que eu transformo este mesmo desenho em um polígono estrelado? Eu vou saltar uma casa. Então eu vou do ponto A ao ponto C, do ponto C eu pulo o D e vou para o E, eu pulo o F e volto para o A, criando um triângulo. E aí eu começo novamente, eu pego o ponto B, pulo o ponto C e vou até o ponto D.
Eu pego o ponto D, pulo o ponto E e vou ao ponto F. E do F eu pulo o ponto A e vou ao ponto B. Então, qual que foi o desenho que eu criei? Olha só que bacana. Eu criei um polígono estrelado. Os ângulos são mais fechados, são mais agudos. Então, eu vou colorir todos os 6 triângulos do nosso polígono estrelado. E aí, o que que nós vamos perceber? Que nós continuamos com um hexágono regular aqui, ó, um polígono regular aqui. Olha só, que interessante. Então, eu dentro do polígono, eu consigo novamente um outro hexágono. E se eu quiser fazer novamente, eu vou pegar os pontos e unir, saltando um, e fazer novamente um outro polígono estrelado dentro do hexágono. E aí, o que que eu vou ter? Eu vou ter, né, meus triângulos e novamente um hexágono perfeito. Posso fazer novamente? Posso. Então, eu transformo o polígono regular em polígono estrelado. Para isso, eu preciso saltar uma casa. Eu nunca passo pelo centro, pelo ponto inicial. Então, aqui eu tenho um outro polígono com 6 lados. Então, quando são ligações diretas, ponto A, AB, AC, então é regular. Quando eu salto um, é polígono estrelado. E eu acho que agora você já tem uma base suficiente para iniciar na playlist dos polígonos estrelados e das mandalas, sendo que agora eu irei organizar de tal forma que vocês tenham essas aulas de matemática antes de iniciar, de matemática não, noções básicas, rudimentares de matemática para entrar nas aulas de polígonos estrelados e mandalas. Lembrando novamente, entrem no canal Toda a Matemática. Do professor Gustavo Viegas. Que vai estar, o link para esse canal vai estar na descrição dessas aulas. Muito grata e vamos para as aulas de polígonos estrelados. Muito grata, até!